Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos iniciar aí a nossa palestra. Vamos primeiro fazer aquele envolvimento carinhoso, gostoso, da espiritualidade que já está presente conosco. Espiritualidade amiga, muito obrigada. Obrigada por estar conosco neste momento tão importante. Que cada vez que falamos em Cristo e nas mensagens que Ele nos deixou, estamos mandando para todo o universo vibrações muito positivas. E que Nossa Senhora possa abençoar esse nosso momento e que possamos levar a todos tudo que for necessário para o entendimento de mais uma parte pequena da importância do Evangelho de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, pecadores e aprendizes, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Amigos, nós vamos falar hoje a respeito da importância do agradecimento. Tendo como base, um dos textos que utilizamos é a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no item 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. Este é um tema que nos remete a agradecer as coisas materiais às vezes, mesmo porque vivemos num planeta onde valorizamos o que nossos olhos alcançam. Mas não é exatamente desta parte, deste agradecimento material, que nós vamos falar hoje. Hoje nós falaremos desta parte mais íntima nossa, desse crescimento que nós já fazemos quando somos gratos às coisas que nos acontecem. E muitas vezes, em nossa conversa íntima com nosso Deus Pai, estamos acostumados a pedir e a agradecer. Agradecemos quando alguma coisa material nos acontece. Muitas pessoas perguntam como é possível, agradecer a Deus pelo sofrimento, por não terem uma visão real do que eles sejam, que sempre são vistos como uma coisa ruim, até mesmo como punição, para alguns, quando na verdade são um excelente mecanismo da vida, proporcionando oportunidade de crescimento para as criaturas. É difícil ter este olhar? É muito difícil. Nós estamos num mundo de expiações e provas ainda. Então, estamos amadurecendo e cada um a seu tempo esse nosso desenvolvimento espiritual. Somos seres humanos, somos espíritos, na verdade, passando por uma experiência humana. Então, temos muito que aprender ainda, E é muito difícil quando uma adversidade bate em nossa porta. A gratidão, sem dúvida, é a demonstração de amadurecimento e a nossa demonstração de maturidade diante da vida. Todas as pessoas que nos fazem bem, que nos ajudam a crescer, mormente, quem nos deu o corpo físico, são dignas do nosso agradecimento. Então, muitas vezes, numa desinteligência, vamos falar assim, entre pais e filhos, às vezes um filho fala, eu não pedi para nascer, Então, é muito difícil para um pai, uma mãe, escutar isso. Mas a gente sabe, diante da doutrina que nós professamos, que não existe um pedido para vir, mas muitas vezes a gente implora mesmo, como a gente costuma dizer, implora para uma oportunidade. E essas pessoas nos dão oportunidade, Os pais e as mães que têm toda uma expectativa muito grande quando esse bebê vem ao mundo. A gente quer dar o melhor, a gente quer fazer o melhor.
E muitas vezes a gente se sente melindrado porque acha que houve uma ingratidão. Foi naquele momento de um desgaste, de uma desinteligência, né? Mas que muitas vezes a gente carrega isso como mágoa. Então, agradecer é servir a vida. É uma forma de ser feliz. Uma pessoa, quando ela é grata, quando ela consegue perceber a grandiosidade de tudo que nos cerca, né? A gente vê uma natureza maravilhosa, a gente vê o ciclo da vida se formando através de um simples grão de feijão num algodão. A gente fala, nossa, olha que presença maravilhosa de Deus aí, né? Que presente para que possamos entender a grandiosidade e a generosidade de Deus para conosco. Como é a nossa relação com as pessoas que nos servem no ambiente doméstico? E como é a relação dos nossos filhos com essas pessoas? A gente imagina que muitas pessoas possam achar, né, acreditar que essas pessoas nem merecem um agradecimento. Não merecem porque elas já recebem pelo trabalho que faz. Mas o que nós estamos passando de informação para os nossos filhos quando a gente não faz um agradecimento, quando a gente não consegue ter essa gratidão? Está passando uma informação de que não é necessário se sentir sensibilizado pelo outro. Nós só sabemos que nós existimos porque existe uma outra pessoa que nos diz quem somos. Que podemos perceber na existência dessas pessoas quem somos nós. Então, precisamos repensar bastante a questão da educação que nós damos para os nossos filhos. O que eles percebem de exemplo dentro da nossa casa? Qual é a aura que se forma quando existe um lar onde existe esse agradecimento? Agradecimento é reconhecimento. A gente sabe que essas pessoas estão recebendo os seus salários. É uma troca, né? Uma troca daquele que nos permite ficar mais confortáveis nas nossas casas, né? Toda criatura, ela precisa se sentir feliz, gratificada. E por isso é tão importante este momento de reconhecer aquilo que está sendo feito para mim e por mim e pelos meus. E nessas relações todas que estabelecemos uns com os outros, não podemos perder de vista a questão energética, a questão vibratória, né? Que eu já disse. Precisamos revisitar as nossas não virtudes, e aí é muito difícil. Elas estão muito guardadas, muito escondidas, né? As 7 chaves. E muitas vezes este ato faz com que a gente reavive em nós uma coisa muito, muito triste, né? Muito séria, que a gente já acredita que já teria passado por ela, que é a questão do orgulho, que é a questão da vaidade, que é a questão da arrogância. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer um balanço de algumas atitudes nossas, né? E temos dificuldade também de exercitar a amabilidade, a cortesia, pelas conquistas e favores, né, que conseguimos. Na nossa imaturidade, falamos a Deus: eu não mereço isso. Né? O que acontece de ruim, a gente fala assim: eu não merecia isso. Eu sou uma pessoa tão boa. Estamos enganando a nós mesmos sobre quem somos. E temos dificuldades, muitas vezes, de ter uma definição de quem somos.
E quando nós somos descobertos ou percebemos, né, essas nossas dificuldades, essas nossas não virtudes, né, nós tentamos justificar com a nossa própria imaturidade. Ai, meu pai, ainda sou tão pequeno, ainda estou cometendo, né? Esses deslizes, né? Mas precisamos ver essa gratidão mesmo nos momentos mais difíceis, como oportunidades. E o que é a gratidão? A gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa para alguém que lhe prestou algum benefício, um favor. Quantas vezes a gente está com alguma dificuldade, dificuldade séria mesmo, né? E como a gente não estabelece alguns vínculos, fica difícil até um socorro. Alguém que passa mal dentro de casa, né? E quando muitas vezes a outra pessoa ela nem percebe, porque também a distância se torna muito grande. Então, quem são os nossos mais próximos? Muitas vezes os nossos vizinhos. E são pessoas que mal vemos, né? Em alguns momentos, que mal cumprimentamos, que mal perguntamos como está, e fica muito defasado esse relacionamento. E o ser humano, ele é um ser relacional, ele precisa do outro para ser reconhecido, para ser visto, para ser percebido, até por ele mesmo. Então, a gratidão é um ato de reconhecimento, né? Como eu já disse, de uma pessoa para alguém que lhe prestou algum benefício, um favor. E o que é o agradecimento? É o gesto verbalizado ou colocado em prática dessa gratidão. É uma oportunidade para a gente rever o caminho que estamos trilhando e mudar de rota. Aproveitemos então para repensar algumas atitudes e gestos perante a nossa existência. Aí vamos perguntar, né? Aí nos perguntam, vamos nos perguntar: como agradecer quando a adversidade nos visita? Quando temos um sofrimento, no momento em que acontece, nós ficamos completamente em desespero. Muitas pessoas perguntam como é possível agradecer a Deus pelos sofrimentos. Mas às vezes, muitas vezes, né, aparece algum problema na nossa vida, um problema de saúde, por exemplo. E nos apresenta num momento em que a gente acredita que não poderia existir. Nossa, agora que eu estou tão bem. Ou então uma perda de um emprego, né? Falar, ai meu Deus, e agora? Agora eu ia fazer tal coisa. Ou mesmo uma gravidez, quando acabou de se conseguir um emprego, então vai ser difícil levar adiante, né? O trabalho. Mas vamos pensar naquele momento o que é que está querendo nos dizer aquela dificuldade? O que ela nos traz? Ela nos traz provavelmente uma oportunidade de crescimento, de rever a nossa vida, mesmo que seja por uma doença. Quantas pessoas não falam, né? Eu era tão vaidoso e de repente eu estou fazendo uma quimioterapia e o meu cabelo cai todo. Não estou dizendo que é por esse motivo, né? Pela vaidade, mas o quanto esta vaidade interferiu na minha vida em alguns momentos. Que poderia ser algo mais leve, algo melhor. Ou então, quando nós mulheres, né, cortamos, pedindo para o cabeleireiro, olha, corta só uma pontinha, ele corta um pouco mais. E aí gera um sofrimento, um desgaste, uma tristeza, tudo fica ruim ao redor. O cabelo vai crescer. Então, a gente dá uma importância muito grande para algumas coisas que nem deveriam. E a gente consegue espiar aí as nossas dificuldades, às vezes através de um sofrimento.
E depois que ele se acalma, é claro que ele se assenta, a gente fala assim, meu Deus, olha, se não fosse assim, né? Eu não poderia ter percebido isso dentro da minha vida. Então, como diz Paulo na carta aos Efésios, o sofrimento faz parte da vida. O diamante bruto aguarda a lapidação para brilhar. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Do mesmo modo, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio para que possa alcançar o objetivo da sua existência, que é a perfeição. Então, todo sofrimento passa e tiraremos com certeza uma lição deles. Efésio era uma cidade muito grande, né? E Paulo estava no exílio quando ele escreveu essa carta. E ele sabia das dificuldades que Timóteo, né, estava tendo ali. Timóteo era jovem. E ele estava tendo muita dificuldade em lidar com toda aquela situação, porque era um pouco de novidade, né? Uma cidade, uma metrópole, né? Tão grande e com tantas diferenças de cultura e religião. Então, mesmo com as dificuldades, ele quis dizer para Timóteo, mesmo com as dificuldades, você tem condições de levar. E agradeça, porque essas dificuldades vão fazer com que você cresça, com que você possa levar adiante a proposta, a grande proposta que é o Evangelho. A pessoa que está refazendo de longo período de enfermidade, né, como eu já disse, ela tem essa condição de dar esta parada. E ela tem a condição de avaliar esse trajeto dela. E é difícil, né, a gente falar para quem está muito doente, mas ela consegue perceber algumas coisas, né, que poderiam levar lá a lutas maiores, né? Quantas pessoas relatam seus sofrimentos como uma fonte de aprendizado e não como algo tão vulnerável para o sofrimento? Demora um pouco? Demora. Nós estamos ainda em evolução, cada um dentro da sua possibilidade, mas estamos em evolução. Perdas financeiras, eu acho que nós vivemos principalmente no momento em que nós vivemos, né? Quando tem as perdas financeiras, as pessoas se sentem humilhadas, têm alguns compromissos que não vão conseguir ser cumpridos à risca, ou que tenha que fazer muita restrição, isso também gera nas pessoas sofrimento. Mas se a gente conseguir entender este momento, a gente consegue passar por ele. Como diz Chico, né? Como dizia Chico sempre, tudo passa. E a gente consegue se organizar se a gente entender este momento. Precisamos estar atentos a tudo. É inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva da orbe e de todos quantos aqui estagiam rumando para planos mais elevados. É essa a nossa aspiração. É ir para planos mais elevados. E quando a gente fala desse agradecimento, olha, imagine o que a gente consegue colocar de vibrações positivas em torno da nossa orbe, em torno das pessoas que estão conosco. Muitas vezes as pessoas estão do outro lado, né, de um balcão, por exemplo, né, e esperam uma palavra de alguém diante das crises humanas que se está vivendo.
De repente, um bom dia, uma boa tarde, né? Para a caixa do supermercado, para a pessoa que te atende dentro de uma UBS. Então, a gente não sabe o que, que o outro está passando. Então, às vezes, um sorriso também é um gesto gostoso de ser percebido. E aí, eu vendo uma palestra. Ai, deixa eu ver. Gente, desculpa, eu esqueci o nome dele, mas eu vejo até o final. Ele conta nessa palestra uma história que aconteceu com ele. Ele estava no aeroporto do Galeão, no Rio, dirigindo o carro e estava com um amigo, né? Ele passou estava entrando no estacionamento e ele cobrava, e a moça que cobrava o ticket, e tinha uma moça ali cobrando o ticket, né? Do estacionamento. Então, está aí entregar para ele. E quando ele parou o carro em frente à moça, ela disse o valor, e por trás dessa moça, ele percebeu uma presença espiritual. Era um senhor de cabeça branca, com ar preocupado, e lhe dizia: mexa com ela, brinque com ela, ela é do Ceará. E naquele minuto, né, ele olhou aquela jovem entristecida, aborrecida, e lhe disse: olá, cearense. E ela abriu um sorriso. Como é que o senhor sabe que eu sou do Ceará? Eu digo, pelo seu jeito. E ela ficou feliz e agradecida. E eu lhe disse muito obrigada, embora ela tivesse ali para atender todo mundo que quisesse pagar o estacionamento. Agradecer não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma alegria, um dever nosso de fraternidade. Foi Raul Teixeira, gente, me desculpe eu ter esquecido o nome dele. Então, quando ele relata isso, ele diz que o mentor dele deu uma sopradinha ali no ouvido dele, né? E essa pessoa também, ele conseguiu visualizar essa pessoa e falou: olha, ela está entristecida hoje. E quanto isso pode ter feito a diferença na vida dela naquele dia. Por isso que precisamos estar muito atentos, muito, muito atentos. É uma gentileza, é gostoso a gente receber uma gentileza, né? Gentileza não gera gentileza? Paulo de Tarso, né, nos ensinou com relação a Deus. Dai graças a Deus por todas as coisas. E quando eu agradeço o meu próximo, estou agradecendo a Deus, que colocou no meu caminho. Quantas vezes a gente está entristecida e a gente olha uma criança e ela dá um sorriso. É muito gostoso porque a gente sorri de volta, agradecendo aquele momento que para a gente é tão importante, foi tão importante. Me tirou daqueles pensamentos que não eram muito bons, né? E mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que precisamos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Assim diz Emmanuel. E quando a gente pensa em Jesus, a gente sempre pensa que momento difícil ele passou. Aquele momento em que ele estava na cruz, aparentemente para nós solitário, e que ele ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que ele vai partir ao encontro do sacrifício supremo, recebendo a morte na cruz. Naquele instante, naquele momento, ele agradece a Deus pela oportunidade de completar com segurança seu apostolado na terra. Eu pensando nessa frase, né?
dessa oportunidade de completar com segurança seu apostolado na Terra, fico eu pensando na minha hora, quando eu estiver em algum momento junto com os outros espíritos, em que eu puder fazer uma retrospectiva e falar, fiz tudo o que pude dentro do que me foi confiado, do que foi combinado para que eu fizesse. Eu acho que seria maravilhoso, né? Será maravilhoso quando a gente consegue perceber que fez o que era possível dentro daquele plano estabelecido por nós, junto com a espiritualidade. No Evangelho, no capítulo 28, no item 28, que é parte das preces, né? O capítulo 28. Ele fala que é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nós esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. A gratidão, sem dúvida, é a nossa demonstração de amadurecimento. É a nossa demonstração de maturidade diante da vida. Todas as pessoas que nos fazem bem, que nos ajudam a crescer, mormente nos deu o corpo físico, são dignas do nosso agradecimento. Então, há muita gratidão aos meus antepassados, que me proporcionaram a oportunidade de estar aqui hoje, de ter conhecido a doutrina, de ter conhecido muitas pessoas que fizeram e que fazem a diferença na minha vida. Eu sou extremamente grata pela vida, pelo corpo, pela minha família, pelo meu trabalho. Agradeço por todas as pessoas que cruzam o meu caminho diariamente. Então, vamos dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Gente, muito obrigada. Obrigada por me escutarem. Muito obrigada. Hoje eu acordei com meu coração grato a Deus pela vida, pela oportunidade de recomeço, pela força que Ele me concede, pela família que me concedeu e ainda me concede, porque ela está sempre presente comigo, pelo pão que não falta na minha mesa, pelo teto que me abriga e pelas pessoas que me cobrem de afeto todos os dias. Obrigada, Senhor, por toda a oportunidade. Que assim seja. Depois dessa conversa tão gostosa, eu gostaria que pudéssemos fechar os nossos olhos e pedir para que possamos ser mais gratos a partir de hoje, que possamos exercer o nosso agradecimento a Deus por estarmos aqui, por essa oportunidade de viver, por essa oportunidade desta reencarnação. Agradecer também a todos que comungam conosco a graça de ter Jesus como nosso guia, como nosso alicerce, a Maria Santíssima como nossa mãe. Obrigada, meu Deus. Obrigada por aqueles que convivem comigo e que me dão tantas alegrias. E também por algumas dificuldades que eu também crio para mim, mas que eu consigo aprender com elas. Que Nossa Senhora possa envolver o nosso planeta, possa envolver
todas as casas espíritas e todas as pessoas que em algum momento possam trazer paz para o nosso coração. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, Pai. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos.